Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados, pela manhã, temos um novo programa que discute algum livro da literatura ou das humanidades em geral, ou algum filme. Hoje, particularmente, vamos falar sobre um filme que está ligado ao vídeo anterior do livro Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. O filme Meu Ódio Será Sua Herança, de Sam Peckinpah, de 1969. Então, para fazer essa relação com o mundo do western e da violência desse mundo, que foi muito bem explorado por Cormac McCarthy no Meridiano de Sangue, então resolvemos falar sobre esse livro que traz alguns ecos, apesar de não ser uma violência tão brutal assim quanto no Meridiano de Sangue, traz alguns ecos. Acho que essa é uma das grandes mistificações, assim, ou melhor, desmistificações que ocorre no filme e também no livro do McCarthy, né? Acho que sem dúvida. Como nós comentamos no episódio passado, boa parte do imaginário popular norte-americano no que diz respeito àquela região do meio oeste foi formado pelo cinema, né, pelos filmes de velho oeste, e entra aí uma questão que durante muito tempo, especialmente nos grandes diretores de westerns, sempre foi pintada essa figura do personagem principal como uma espécie de herói, como uma espécie de mocinho. Eram filmes bem dicotômicos, assim, o bem e o mal. Não todos, obviamente, mas na sua maior parte eram assim, os clássicos, os brutos também amam, que talvez seja um dos faroestes mais clássicos, quer dizer, é bem dicotômico a questão do Shane ser um personagem bom que está chegando, e aquela cena clássica também quando ele vai embora, quer dizer, o desconhecido que vem, faz um bem àquela região e depois sai, etc. Rio Vermelho. Rio Vermelho, muitos. E eu acho que isso começa a mudar um pouco, não totalmente como faz o Peckinpah aqui, mas começa a mudar um pouco com alguns filmes do John Ford, alguns filmes específicos. Eu acho que tanto no Rastros de Ódio quanto nos Tempos da Diligência, porque nos Tempos da Diligência é a primeira vez ali onde eles vão colocar o foco numa pessoa que não era propriamente boa, né, que o personagem principal ali, ele era um bandido, que depois no final, enfim, ele tem uma espécie de redenção ali, mas ali já se começa a colocar esse germe de que talvez não seja tão preto no branco como se vende até então. E também no Homem que Matou Facínora, né? Mas o Homem que Matou Facínora é mais pra frente, né? Sim, bem mais pra frente. Bem mais posterior, né? Porque os Tempos da Diligência é dos anos 30. Sim, mas eu digo, tá até pela linha, tá mais próximo até do Rastros de Ódio ali. Sim. E depois da morte de todos eles, do Ford, do Hawks, de todos esses grandes diretores de faroeste, os westerns acabaram migrando, digamos assim, dos Estados Unidos para a Itália, né? E veio então aquela grande geração de diretores da década de 60 ali, todos eles italianos, com esse western spaghetti, cujo eu acho que é o maior expoente disso é o Sergio Leone, com os 3 filmes da trilogia dos dólares, com o Clint Eastwood, e depois com o Era Uma Vez na América. Aliás, Era Uma Vez no Oeste. Era Uma Vez na América também é dele, mas aí daí não tem a ver com o faroeste. Era Uma Vez na América, e eu acho que um pouco o Peckinpah traz isso, quer dizer, em primeiro lugar é uma retomada do tema do western, numa tentativa de desmistificação daquilo que tinha sido construído pelo cinema. É muito comum ser vinculado ao cinema dele a expressão de faroeste crepuscular, né, no sentido do término daquela era grandiosa que havia sido, e ao mesmo tempo a retomada desse tema pelo próprio cinema americano, a tirada da mão dos italianos e a colocação de volta para a América. Tu falando dessa relação de tudo não ser tão preto no branco, me lembrou bastante que um dos filmes que me impactaram assim, quando vi há alguns anos, e que traz muitas reflexões e daí a relação não é tanto de faroeste, apesar de se passar no interior, nos rincões dos Estados Unidos, mas é o filme com o Robert Redford, O Mais Forte que a Vingança, que também vai trazer a figura do índio, que geralmente era visto como o mal em si, ou seja, o invasor,
o invasor não o invadido, mas o brutal, né, no cinema, e a relação desse branco com o índio e das complexidades que isso se dá quando ocorre a violência entre esses dois grupos. E o próprio Peckinpah, né, é interessante porque na década ele faz o filme em 69, 70, né, num momento realmente de crise social americana. Ele vem da TV, né, e a gente vê pelos filmes do Sam Peckinpah que o western vamos dizer assim, é o carro-chefe, é o tema favorito dele. Ele fez nesse gênero o Pistoleiros, o Pat Garrett e Billy the Kid, Tragam Minha Cabeça de Alfredo Garcia e Os Pistoleiros do Entardecer, que alguns também consideram a sua grande obra-prima. Mas a gente lembra dele, ele não é um diretor assim muito prolífico, não fez grandes filmes, não fez muitos filmes, né, apesar de ter clássicos, mas eu acho que o grande clássico dele é esse, o The Wild Bunch, né, Meu ódio será sua herança. Cujo título em português não tem nada a ver com, né, o título em inglês, mas enfim. Mais uma dessas invenções frustradas. E é porque a tradução literal também não faria muito sentido. Acho que o por Bando isso Selvagem eles optaram por... Umas Bando Selvagem faria mais sentido, mas mesmo assim ficaria um pouco... não diria... acho que não tem a mesma muito força que no inglês. Mas aí botaram uma frase de efeito, assim, meu ódio será. Sim. Mas... E na década de 70, daí a gente vê que os Estados Unidos passam por uma crise com a questão dos direitos humanos, e a guerra do Vietnã, o próprio cinema está sendo colocado em xeque, como tu disse, e o western ele acaba migrando para outros centros cinematográficos, como a Itália, que vai fazer os filmes os espaguetes. Então, me parece que ali o novo cinema americano que vai trazer novas perspectivas. A gente até trabalhou algumas semanas atrás, no final do ano passado, com outro filme também desse novo cinema, que foi o filme do Sidney Lumet, né? O Rede de Intrigas, que também vem dessa grande leva de novos diretores, com Alan Pakula, o Lumet, o Peckinpah. E o Peckinpah ele tem essa característica que ficou muito marcado na vida dele, que foi o de inserir a violência explícita no cinema. E acho que isso se mostra, e ele mostra, eu acredito que aqui no Meu ódio será sua herança, ele mostra a violência pela violência desses homens. Ele dizia que gostava de trabalhar com os derrotados, né? Uhum. E a gente vê que todos esses homens são homens derrotados aqui na história. Mas a violência é apenas uma violência física, né? Enquanto que em alguns outros filmes, como o Casal Osterman, e principalmente o filme que o Dustin Hoffman faz, Sob o Domínio do Medo, é um filme também de violência psicológica que vai passando, né? E esse sim me parece assim, o filme mais perturbador dele é esse. Eu acredito que Sob o Domínio do Medo e tem um outro filme, eu acho que do John Boorman, da mesma época também, que são dois grandes filmes que vão mostrar esse terror psicológico. O Amargo Pesadelo. Uhum. Mas falando assim sobre o Peckinpah, então parece que ele vem com uma nova proposta de cinema que vai trazer uma outra visão sobre um dos temas que é favorito dos americanos, que é a questão da violência. Mas a violência era sempre muito estetizada no western antigamente, e aqui ele vai colocar essa violência de uma forma mais artística e explícita, né? Eu o acho fato que do parte, sangue, mas a questão que de colocar
a utilização da câmera lenta no momento do tiro, no momento que o sujeito cai de cima do prédio. Assim, não, mas eu acho que isso tem uma relação direta daí com o fato, eu concordo contigo, mas acho que isso é uma consequência do fato de existir nessa época meios mais avançados de técnicas do que o Ford tinha, por exemplo, né, nos anos 30. Claro. Então ele consegue utilizar melhor esses meios que ele tem de modo a conseguir fazer isso. Quer dizer, no Meu Ódio Será Sua Herança, a gente consegue ver pelo próprio avanço do cinema cenas onde quando a bala encosta no corpo, tu consegue enxergar o sangue saindo, né? E nos filmes dos anos 30, assim, era aquela pólvora saindo do revólver e o sujeito se atirando no chão de graça. Mas sabe que o próprio Peckinpah, ele afirma, né? Ele acabou morrendo em 84, um ano depois de ter ter feito seu último filme. Ele afirmava, então, que essa violência ela tinha uma intencionalidade justamente porque o homem ele era violento não por necessidade, mas por natureza. E como nós todos já estávamos tão acostumados com esse processo da exposição à violência que a TV e o cinema nos coloca, ele dava um passo adiante e mostrava uma violência mais explícita para ver se isso chocava. Que é a mesma proposta do Michael Haneke no Violência Gratuita. Exato, ou seja, mas ele faz isso, então a gente vê que muito antes, então ele é um sujeito que antecipa diretores bastante com propostas bem diferentes, desde Haneke até Tarantino, né, exatamente. Então, nisso, ele vai, essa justificativa dele é uma justificativa um tanto questionável, já que a gente não se acostuma com a violência, então vamos mostrar uma violência mais explícita para ver se isso choca. Parece que tu vai cada vez progredindo para uma violência cada vez maior. Mas isso, sem dúvida, traz ecos e uma importância na história do cinema, como poucas vezes se viu nessa década de 70. Faz um resumo, então, para nós um apanhado geral, assim. Apanhado geral, curto, do filme. O Meu Ódio Será Sua Herança, basicamente, ele é um conflito entre três grupos, né? Entre o grupo dirigido pelo Pike, que é o ator William Holden, que é o mesmo ator do A Ponte do Rio Kwai. Né? Então, o Pike, ele vai ser o William Holden, enquanto que, junto com esse grupo, teremos o Dutch, o holandês, que vai ser o Ernest Borgnine, que é o grande companheiro dele de grupo. Os dois irmãos, o Lyle e o Tector Gort, que são interpretados pelo Ben Johnson e pelo Orrin Waltz, e pelo Jaime Sanchez, que vai ser o Ángel, que vai ser o motivador do conflito em si, assim, mais para o avançar da história. Esse é o primeiro bando, né? Esse é o bando selvagem, são esses 5 homens que são caçadores de recompensas e que buscam 6 que vão... Aí tem o Crazy, né? O senhor aquele mais velhinho. Que é um baita personagem. Que é um grande personagem. E que vai ter uma importância muito, muito boa ali no final do filme, né? Como uma espécie de continuador do pai. E porque ele parece meio senil. Sim, parece meio senil, mas ele é muito esperto, né? E a gente vai ter o outro grupo, que é o grupo, assim, coitado, ele é isolado, assim, na sua... Se todos eles, tirando a veia um pouco cômica que a gente vê nos dois irmãos ali, nos irmãos Gort, o Robert Ryan, que vai ser o Thornton, ele vai ser o sujeito sozinho, ou seja, ele que lidera uma expedição de pessoas medíocres, né, e que daí no final do filme vão ser identificados como abutres, né. Ele é forçado a ir atrás desse bando de caçadores de recompensa para poder sanar a sua dívida com a justiça, com a lei. Exato. Ele era um ex-membro desse grupo, né, e ele acaba tendo que perseguir esse grupo para cumprir a sua pena, digamos assim. Isso, a gente vê que Pike e Thornton, eles têm uma espécie de duelistas, assim, né? Uma caça de gato e rato dentro do oeste dos dois, um caçando o outro, e existe um respeito mútuo entre eles, porque eles percebem que são dois grandes homens, assim, dentro daquela natureza. E
A gente vê pela história que eles, a partir de flashbacks, que eles foram do mesmo bando, como tu mesmo disseste, e o Thornton, ele então faz essa caçada pela fronteira entre Estados Unidos e México, mas depois dentro do México mesmo, em busca do bando do Pike, necessitando de recompensa. E o outro grupo, na verdade, vai ser o grupo mexicano, que vai ser liderado por um, acho que é um coronel, um Mapache, né, que é um coronel... General. O general Mapache, que ele está lutando, né, contra o Pancho Villa. Então aí a gente consegue identificar que é na década de 10 que o filme está se passando. No auge da Revolução No Mexicana. auge da Revolução. E eles até comentam que o Mapache ele estava servindo ao general Huerta, né, que foi presidente do México de 1913 a 1914. Então, esse Mapache ele lidera algumas tropas naquele local e depois de encontrar o bando de Pike, ambos chegam a um acordo de que Mapache estava precisando de armamentos para enfrentar as seclas do Pancho Villa, e o Pike ele vai fazer um assalto, um roubo a um trem que traz armamentos. Então, logo depois de entregar esses armamentos, se percebe que um dos integrantes do bando, que é o Ángel, esse mexicano, ele havia desviado uma parte desse armamento para os revoltosos que estavam contra o Mapache, que fazia uma espécie de resistência local às atrocidades que o Mapache... Mas isso tinha uma razão de ser, né? Porque o Mapache estava dormindo com a mulher dele. Também, né? É verdade. Mas depois de ter assassinado a mulher, ele não... Aí ele matou a mulher. Matou a mulher, né? Mas continuou aqui. Mas tu vê que uma parte até ele não liga muito. Depois que ele toma um tiro, pergunta... Não, ele ficou chocado porque ele achou que o tiro foi contra ele. Aí tipo, não, era com a mulher. Então vocês que se resolvem. Vocês que resolvem. Então, o Mapache, ele está nessa luta e acaba, então, conseguindo os armamentos, mas ele descobre que Ángel havia desviado esses armamentos e logo ele fica com o Ángel como prisioneiro e depois vai o torturando, arrastando pelas ruas com o carro. Até que chega o final da história, em que esse grupo, depois de ter sido bem recompensado por Mapache com ouro, para ter feito todo o roubo, eles tentam reaver o personagem, o Ángel, tentam comprá-lo de volta, né? Ou seja, resgatá-lo, pagar um resgate por ele, e uma parte se recusa. Até que no final existe então um conflito entre esses grupos e o grupo do Robert Ryan, do Thornton, consegue perceber de longe que o bando Pike está num caminho sem volta, né? Num mato sem coelho, ou seja, num tiroteio em que ninguém pode sobreviver. E ao final da história, então, um dos sobreviventes do bando Pike, que é o Crazy, ele convida o Thornton para voltar a esse momento de voltar a ser um fora da lei. E eles percebem e ali se encerra o filme. Então, essas lutas entre esses três grupos de interesse vai trazendo o mote principal do filme do Peckinpah. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, para pontuar alguns aspectos, uma das coisas que eu acho muito interessantes no filme é a questão das crianças, porque o que acontece, né, nos westerns, de um modo geral, essa figura do herói sempre é vista pelos olhos da criança como um modelo, como uma coisa a se almejar a ser, especialmente nos Brutos Também Amam, por exemplo, o menino tem adoração pelo Shane, né, e ele acha que ele vai vir a ser aquilo um dia, então é sempre visto como o herói como modelo de bondade e uma espécie de inspiração para aquelas crianças que os observam com olhos inocentes. E aqui nós temos justamente o contrário, quer dizer, a primeira cena do filme, que é o bando chegando na cidade, nós temos as crianças
fazendo uma brincadeira macabra de Colocar torturar, digamos assim, escorpiões no formigueiro, que é uma coisa horrível. E depois, na cena final, quando o Pike tá metralhando todo mundo, ele olha pro canto e o tiro que o acerta é de uma criança. Sim. É uma criança que tá armada e ela olha pra ele e o executa. Então, quer dizer, há também nesse fenômeno uma certa desmistificação por parte do Peckinpah dessa certa... Como é que eu posso dizer assim? Bondade inata, entre aspas. Porque ele justamente vai mostrar que existe uma maldade inata entre os seres humanos e que isso se mostra desde a mais tenra infância. E de que a criança, a gente tem essa ideia romântica de que a criança ela é bondosa, mas a criança a gente percebe que ela não é nada disso, né? Isso é uma das coisas que a gente vai comentar no nosso... Muito pelo contrário. Isso é uma das coisas que a gente vai comentar no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre o... 12 regras para a vida. 12 regras para a vida, do Jordan Peterson, em que ele fala sobre isso, né? Que estatisticamente se percebe que a idade em que a pessoa ela é mais violenta é aos 2 anos de idade. Ou seja, se uma criança de 2 anos, se um adulto tivesse a impulsividade e a raiva de uma criança de 2 anos de idade, destruiria tudo pela frente, né? Sim, basta. Qualquer pessoa que tenha contato com criança sabe que criança, quanto menor, é mais cruel. Mais cruel. Então, a gente vê aqui pelo filme justamente que essa visão das crianças ela é totalmente desmistificada, e é mais uma das desmistificações, eu acho, que o Peckinpah faz no filme. Como tu bem falaste, a cena das crianças, e a gente percebe pelas tomadas, né, e que não é à toa a situação em que vai colocar a formiga, que é um animal destruidor, contra um animal venenoso como o escorpião, né, e depois disso não que só... ganha em número, né? Ganha em número, né, o pequeno acaba destruindo o grande pelo seu grande número. E depois de ter feito isso, de ter visto essa batalha de vida e morte entre escorpião e formigas, depois disso as crianças pegam e tocam fogo no formigueiro. Ou seja, a batalha, né, entre os animais, né, essas batalhas de vida e morte, não existe um vencedor. No final, todos eles acabam sendo devorados, sendo queimados por um mais forte ainda. No caso, as crianças, né? A gente percebe um regozijo, as crianças estão todas rindo, vendo toda aquela situação que eles estão fazendo. Porque um outro aspecto que é muito interessante no filme é a presença do riso. Sim. Que é uma coisa constante por vários personagens em vários momentos. Isso é muito interessante. As crianças riem e o bando do Pike, especialmente, ri em vários momentos, e em alguns desses momentos, em momentos de extrema tensão. E isso é uma coisa muito divertida, porque é uma coisa de como se não houvesse como se fosse como se tudo aquilo, na verdade, não passasse de uma certa brincadeira. Exato. Como se tudo aquilo fosse uma zorra. O próprio Peckinpah, perguntado sobre o filme e os personagens que ele cria, ele pega e cita, dizendo: não lhes resta nenhuma ilusão, vivem a aventura de forma desinteressada, sem nenhum outro lucro que não a satisfação de estar vivos. E é exatamente isso o filme, né? A satisfação de estar vivo. E a gente percebe isso em momentos de tensão, por exemplo, no momento em que eles conseguem, depois de um enorme tiroteio na cidade, ter roubado a muito custo todo aquele banco, eles percebem que, na verdade, aquilo ali foi uma emboscada, que eles tinham roubado arruelas, né? O bando ele tá prestes a se dissolver porque os irmãos Gort, eles começam a questionar tudo aquilo, né? Mas a gente fez tudo isso daqui para então ficar roubando saco de arruela. Sem parar e... Sendo que um comentário que é importante é o seguinte, né? O Crazy tinha perdido o neto. Sim, só que ele não sabia. Naquele atentado. Ele não sabia, mas ele tinha perdido o neto. O neto dele tinha participado do assalto e tinha morrido lá. E daí, nesse momento de tensão, em que o bando ele tá prestes a se dissolver, vem a piada, né? Quando o pai que diz: mas enquanto eu estava pensando no assalto, vocês estavam se divertindo com as prostitutas. E daí os dois irmãos ficam daquele jeito e o pai começa a refletir e pensa: se era para roubar a arruela, então eu deveria ter
me divertindo com as prostitutas também. Então eles começam a rir, todos eles, e eles começam a se gabar como é que eles estavam com as prostitutas. Aquilo ali mostra esse mundo masculino da diversão, do sexo, do prazer, da bebida, né? Que vai aparecer em vários momentos. Um dos momentos também de diversão é o momento que eles vão passando a garrafa de um para o outro e deixam apenas um dos irmãos sem nada, né? Então eles começam a rir desse sujeito que... E ele fica puto, né? Ou no próprio momento a gente vê que a bebida e as mulheres, elas são constantes na história. Sim. E até... Porque também é praticamente a única diversão que se tinha naquela época, em 1913. No momento em que esses dois irmãos, eles estouram os barris a tiro e tomam um banho de vinho junto com as mulheres, depois vão para a Tina com elas. Então a gente percebe aqui que esses sujeitos, eles parecem viver uma vida bastante... dionisíaca. E epicurista, né? Na verdade, eles estavam aproveitando apenas o momento porque não se sabe nesse mundo até quando tu pode viver. E é muito engraçado isso, porque numa das cenas que eu acho uma das melhores cenas do filme, que é a cena onde eles são confrontados ali, quando eles se encontram com aquela tropa gigantesca do coronel Mapache, do general Mapache, e o ajudante de ordens ali do general pede as armas, né? E aí o pai que diz pra ele, não, tu vai ter as armas, mas tu vai ter as armas quando a gente tiver o dinheiro e nos termos que eu vou te falar. E ele diz, se não for assim, daí ele puxa o fio da dinamite e diz, se não for assim, eu vou explodir tudo. Ele diz, não, mas tu não vai fazer isso. Mas eu vou. E aí ele começa realmente, ele ateia fogo e depois ele corta. Daí o cara vem tipo, não, ele por não tá brincando. Porque eu não tenho nada a perder. Eu vou perder o quê? Então. Vou morrer de qualquer jeito. Eu vou morrer, então eu posso morrer e vocês não vão ficar como vocês querem. Tudo junto. Exatamente. E aqui a gente percebe então esse. Mas eu gostaria que tu fizesse assim meio que um paralelo, mostrando qual é a diferença que a gente percebe na exploração da violência no filme, né, em relação com o livro do McCarthy. E a presença dessa violência, ela é vista de uma outra forma. Claro, a gente tem dois gêneros diferentes ali, a literatura e o cinema, mas como é que a violência ela é explorada? Eu acho que a violência no McCarthy, ela é uma violência mais explícita, de certo modo. Eu acho que é mais, até mesmo em termos de ações. As ações que nós temos ali são ações mais radicais, assim. As coisas que são feitas ali são coisas mais cruéis do que no Peckinpah. No Peckinpah a gente tem uma certa violência na forma crua como é mostrado, mas não propriamente nos atos que são tomados. Quer dizer, não tem nenhuma coisa extraordinária ali, exceto cenas de bang, digamos assim. Não tem nada, não tem nenhuma cena que tenha... Acho que a única cena que tenha alguma coisa... Não, eu digo assim, a única cena que tem alguma coisa que não seja com armas é a cena onde o Anha é morto com debolado. Mas o resto tudo é com armas, quer dizer, não tem nem facas. Então é só essa questão, como a gente tinha comentado, da câmera lenta e do sangue, etc. Mas em termos de ações, são praticamente tiroteios, né? Enquanto numa carta nós temos descrições ali de cenas muito mais atrozes que são cometidas. O que eu acho é que o que o Peckinpah faz, que se aproxima um pouco também do que o McCarthy propõe ali, é mostrar como essa violência, às vezes, ela é praticamente gratuita. Quer dizer, às vezes, como aquilo ali não faz, é um ambiente completamente insano, e aquela violência, aquela brutalidade praticamente nasce junto com o solo, assim. Então brota naquelas pessoas, e às vezes uma atitude tem uma... Nessa cena que eu havia comentado, quer dizer, o sujeito acha que o bando vai passar a perna neles e dar um tiro. E aí, quando o pessoal do Mapache percebe isso, manda matar o cara. Só porque o cara, tipo, mas o cara não tava fazendo nada demais. Então, ele se assustou e deu um tiro porque ele achou que os caras fossem atirar. E só isso já... Ele pergunta quem foi. Quem foi? Um deles levanta. 2 vezes. Daí quando ele levanta, eles matam. Quer dizer, é uma coisa extremamente... É uma ação completamente desproporcional para aquela atitude. Esse é um dos exemplos de recurso técnico que a gente vê que o sujeito ele está num local mais alto ali, num paredão. No começo do desfiladeiro. Do desfiladeiro.
e no momento em que eles dizem matem-no, né, aparece uma tomada muito rápida em que 2 homens pegam e atiram no sujeito e ele vai mostrar essa tendência da violência com esse slow motion do corpo caindo e tudo mais, né? Então a gente vê isso, mas... E que em vários outros momentos é muito interessante isso, como em termos técnicos, assim, como em determinadas cenas a forma de gravação é muito boa, quando eles derrubam o Angel do cavalo também é uma cena muito boa, né? Quando eles puxam a corda e o cavalo prende as pernas e eles caem. Quer dizer, aquela cena é muito bem feita. E eu acho que talvez a melhor cena do filme, nem tanto em termos de violência, se bem que é uma cena relativamente violenta, mas que eu acho uma cena perfeita, assim, muito bem feita, é a cena onde eles têm que atravessar a ponte. Sim. Aquela cena é espetacular. Da explosão ali é que eles, porque daí eles têm que ultrapassar a ponte, alguns já ultrapassaram, outros não ultrapassaram. A carroça do Crazy emperra, ele não consegue passar, e aí os outros estão atrás, não conseguem passar também, mas daí eles têm que ajudar o amigo a sair dali, porque se eles não ajudarem, vão todos eles explodir. E aí eles conseguem passar, e aí quando fica o bando pra trás, o bando que os perseguia pra trás, olhando, o pai que olha com... até mais, e aí explodiu tudo. Quer dizer, é uma cena muito, muito bem feita, muito bem estruturada. E essa cena, ela tem uma importância também na história, porque é um momento em que o exército está chegando para fazer um apoio, e o bando do Thornton acaba atirando no exército, e o perseguidor também acaba virando perseguido do exército ao final da história. Então, a gente vê que um persegue o outro, que é perseguido por outro, que é perseguido por outro. Então, é um mundo implacável, contínuo, né? É um modo contínuo nesse mundo em que todo mundo está sempre atrás de alguém, né? Está sempre buscando recompensa, está sempre buscando destruir algum outro, né? Porque a questão destruir é não ser destruído nesse mundo também. Mas é muito interessante, por exemplo, naquela cena em que o Thornton e o seu bando andam pelo desfiladeiro e o grupo do pai que tá lá em cima olhando, e aí eles dizem, eles parecem perdidos, e daí eles dizem, bom, mas será que eles estão realmente perdidos? E daí corta e mostra o grupo do Thornton lá embaixo, e um dos capangas dele, que é meio mongol, diz... nós estamos perdidos. E daí ele diz, cara, tu que acha que nós estamos perdidos? Nós estamos perdidos, nós sabemos onde nós estamos. E outra coisa, o grupo dele está lá em cima nos olhando, porque eu tenho certeza disso. E daí o pessoal começa a ironizar esse grupo, né? E ele diz que ele daria, o Thornton diz que não era para eles fazerem isso, porque ele daria qualquer coisa para ter homens como os daquele bando ao lado dele, e não aquelas pessoas que estavam com ele ali. Quer dizer... Se continuarem desse jeito, eu passo pro bando de lá e deixo vocês, e daí a gente caça vocês, né? Isso é mostrado em vários momentos, porque a gente vê que a afeição de Thornton, ela tá muito maior àqueles que ele está caçando do que com quem ele está caçando, né? Porque esse código, digamos assim, que é permanente dos westerns, que é esse código de honra e de conduta, ele permanece no filme do Peckinpah. Então, quer dizer, ele admira aquelas pessoas daquele grupo distinto, então ele quer fazer parte daquilo, porque ele acha que apesar daquilo são homens admiráveis, né? Não, a gente percebe que eles são heróis na história, ao contrário do que a gente vê lá no Macari, onde todos aqueles sujeitos ali, nenhum deles a gente consegue perceber nenhum rastro de código, de conduta moral. Então, me parece que o livro, né, ele vai além nessa questão de desmistificação em relação ao filme. Tanto pelo fato da violência ser mais explícita, em inúmeros casos, como mortes que são não tão automáticas quanto é a morte por armas de fogo, como a do sujeito que estava na beira estava junto à fogueira, e daí ele é decapitado assim de um toque só com uma boa, e o outro está, que na verdade são os dois Jacksons, né? Um mata o outro, o branco e o preto. Então a gente vê que parece que a violência ela é colocada num outro patamar, eu acho, no livro. Até o livro é posterior ao filme, né? Muito. Então, talvez é uma coisa de saber o quanto que o western e o quanto que a desmistificação do western no cinema ajudou o Macari
nessa criação. Afinal de contas, a criação do filme, do livro, perdão, ela foi basicamente feita na década de 70. Ele demorou muito para escrever o Meridiano de Sangue, né? Não foi um livro que foi feito assim numa tacada só, mas sim um processo que foi bem demorado, assim, pelo que o McCartney conta. E então não só a violência ela é tomada numa outra proporção, como os códigos de conduta ali que são mostrados do século anterior, do século XIX, eles simplesmente desaparecem. A gente não percebe nenhum tirando alguns momentos em que o bando ele tenta sobreviver em si e se ajudar mutuamente. A gente não percebe mais nada disso. Já no filme do Peckinpah, a gente percebe que Pike, Thornton e o Dutch, o Ernest Borgnine, eles são sujeitos que se preocupam bastante com isso. E até os momentos em que eles têm que tomar certas decisões não tão éticas assim, eles percebem que eles fazem isso com um certo peso, uma contrição. Eu lembro de 2 casos no filme. O primeiro caso é logo depois do assalto ao banco, eles estão fugindo e um dos sujeitos está gravemente ferido, ele não consegue mais cavalgar, ele foi ferido no rosto e não está mais conseguindo enxergar. E daí ele pede para que o pai que acabe com aquilo de uma vez, e o pai que tem que executar o próprio sujeito do bando, e eles percebem uma tensão ali no grupo por ele ter que fazer isso, né? Porque senão ele ou faz isso ou o sujeito ia ficar à míngua ali no meio do deserto, o que seria pior talvez. Ou o bando seria, se o levasse, o bando seria todo capturado, né? E o outro momento é o momento em que o Dutch e o Angel estão chegando lá para entregar o último carregamento, e daí uma parte acaba... O Angel é desmascarado. É desmascarado, né? E uma parte diz que ele havia roubado uma das cargas de munição, e o Ernest Borgnine ele tem que deixar o Angel sozinho ali e diz, bom, isso daí não é mais comigo. E quando o Angel ele vê o Borgnine indo embora, ele olha para trás com aquele ar de cumplicidade, mas infelizmente não tem o que fazer. Se percebe que todos ali em volta estão rindo dele, né? Essa cena vai circulando e todos os homens estão rindo do Angel, percebendo que o seu companheiro, ou seja, o código de conduta não era tão firme assim. Mas depois a gente percebe que eles voltam depois e que o código de conduta ele é repensado e eles voltam justamente... E o curioso é que o Crazy, ele toma um tiro na perna também. Sim. E ele acaba se afastando do grupo, e o grupo adverso quase chega a capturá-lo. Só que então eles decidem ir atrás do grupo principal, porque seria mais lucrativo pegar todos os outros do que pegar só o Crazy. Dizem, não, esse aí tu pode deixar aí, porque ele vai morrer de qualquer jeito. Então amanhã ou depois a gente só vem aqui e recolhe o corpo. Quando tu vê onde tá o abutre em cima... Quando o abutre estiver em cima, tu chega aqui que vai estar o corpo. E o pessoal do Pike diz, bom, a gente não vai conseguir fazer nada, vamos deixar ele pra trás e vamos adiante. E o curioso é que não só ele não morre, como é ele que, justamente por não estar sobrevive. E ele sobrevive justamente porque, por ter tomado tiro, ele não estava com o grupo. Então ele não estava no momento do tiroteio geral, e ele só chega à cidade ali de Águas Verdes, né? Águas Verdes. Quando já acabou tudo. Sim. Então ele é uma espécie de retorno, assim, daquilo que ele representa uma certa continuidade daquela geração anterior, não, porque ele até era mais velho do que todos eles, né? Ou pelo menos ele aparentava ser. Mas, digamos assim, ele que vai dar continuidade àquilo. E não só ele dá continuidade, como ele se associa aos amigos do Angel, né? A esse grupo de resistência, e convida daí o Robert Ryan para dar continuidade a esse mundo de fora da lei. Então a gente percebe aqui que o Fora da Lei ele é um pouco romantizado, continua sendo romantizado, mas que a violência ela é estilizada para um outro nível, parece, né? Então me parece que o filme do Peckinpah ele está no meio do caminho, ele é um processo que vai desbancar nessa quebra de todos os paradigmas na questão da violência e do código de conduta que vai aparecer lá no Meridiano de Sangue. Uma frase que eu gosto muito do filme, um diálogo que eu gosto muito, é um diálogo do Pike com o seu fiel amigo, que é incrível como a gente tem sempre esses vários duplos, né? Essas várias figuras na história, não só da literatura, como também do cinema, né? Quer dizer, o Max von Sydow e o seu
ajudante no sétimo selo, quer dizer, sempre quando se trata de cavaleiros ou de soldados, enfim, sempre há uma dupla, como se Don Quixote e Sancho Panza assim, tivesse sempre, exatamente, um cavaleiro e um escudeiro. E eles estão conversando sobre o membro que fazia parte do grupo e saía e agora os caçava, e o escudeiro pergunta pro Pike dizendo, pô, mas por que ele continua fazendo isso? E daí ele diz, mas ele deu a sua palavra. E daí ele diz, sim, mas ele deu a sua palavra pra quem? Ele deu a sua palavra pra uma estrada de ferro. E daí ele fala, mas não interessa, ele deu a sua palavra. E daí ele diz, não, interessa sim, porque não importa a tua palavra, importa a quem tu dá a tua palavra. Exato. E esse diálogo é deslumbrante, assim, porque é o que vai seguir depois, né? Quer dizer, naquela cena final, quando eles procuram recuperar o Angel, não conseguem, e aí o próprio general sugere a eles que se divirtam com umas meninas e tal, e aí eles vão ficar com umas prostitutas, e quando eles terminam com as prostitutas, o próprio Pike passa ali no quarto onde estavam os dois irmãos e diz a eles, né, a única coisa que ele diz é, vamos embora? E aí ele responde... Há um momento de decisão. E aí há um silêncio, eles não falam nada, mas só no olhar eles entendem o que vai se passar ali. E daí os irmãos se olham e um deles diz, né, por que não? E aí vão. Então é como se naquele momento eles estivessem todos sincronizados. E quando eles saem do prostíbulo, o outro já tá esperando do lado de fora e também olha e sorri. E Sim. Aí eles vão os quatro juntos. Que é a cena clássica do filme, eu acho que até a capa, uma das que capas... Que ecoa uma das cenas quatro, iniciais, né? Na cena inicial entram os 6 a cavalo, e nessa cena outros 2 já tinham morrido. Então ficam só os 4 entrando naquela cidade. E a gente percebe que os 4 vão caminhando para a morte, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então eles vão nesse caminhar, e as tomadas elas são sequenciais, onde vai se mostrando eles passando, depois há uma tomada um pouco mais longa, mostrando eles vindo e todos os homens, os mexicanos abrindo o caminho para que esse bando chegue, né? E tem o seu confronto final com o Apache. Eu considero um dos grandes westerns, apesar de não ser um western tão tradicional, tão raiz como os do John Ford, John Huston e tal. Me parece que é uma releitura do western que é feito na década de 70 e que talvez seja um dos últimos ecos desse gênero que foi tão importante no cinema e que, na minha opinião, vai se encerrar esse ciclo com outro filme desmistificador de 1992, que é o filme do Clint Eastwood, né, que era um dos grandes atores do western, que vai ser Os Imperdoáveis de Sem 92. Dúvida. Os Imperdoáveis é o último grande western. Eu acredito que... Pode ser que seja feito outro, de 92 é demais. Alguns outros westerns foram feitos, mas eu acho que nenhum chega assim como Os Imperdoáveis, não... Bom, se bem que pode se interpretar, assim, talvez, se interpretar o Onde os Fracos Não Têm Vez como um modelo de western, embora não se passe no tempo. Também é um filme desmistificador, porque também mostra... Mas é mais contemporâneo, né? Sim, exatamente. Cronologicamente. Mas a gente percebe que ali também tem essa questão do homem fora do seu tempo, né? E uma das da violência, pela violência. E em vários momentos, por exemplo, fazendo eco com Os Imperdoáveis, e acho que é um filme que mais pra frente a gente deveria fazer assim um programa sobre ele. A gente percebe que o Clint Eastwood ele tem um dos dilemas dentro da história dele, por ele ter se afastado e ele ter que retornar para essa vida, né? De sujeito andante, assim. Uma espécie de Michael Corleone. Eu estava fora e vocês me trouxeram de volta. E a gente vê que ele, em vários momentos, ele fala sobre a sua idade, que o tempo dele já passou. Em alguns momentos, o pai que também demonstra isso, dizendo, não, essa vai ser a nossa última empreitada. Isso. Ou no momento que ele vai subir no cavalo, ele tem dificuldade para subir no cavalo e os outros olham ele com desprezo. E debocham. Os irmãos debocham dele com desprezo. O momento que ele fica massageando a perna, né, com aquela cicatriz, assim, mostrando aquela cicatriz na perna como reflexo, então ele fica lembrando assim das suas próprias andanças.
Cicatriz na perna é interessante, porque o Ulisses também tinha cicatriz na perna, mostrando essa identificação, né, do homem que andou por muitos lugares e que enfrentou inúmeras coisas. Mas eu acho, então, que... A cicatriz que ele adquiriu através de um caso amoroso, né? De um caso amoroso. Mal sucedido. Entre alguns, né, que ele teve a vida, esse daí foi um deles em que ele relembra na história. Então acho que também essa reflexão que ele vai fazendo sobre o homem que chega ao fim das suas forças, né, a gente percebe que um dos momentos de decisão da história é tipo essa nossa última empreitada, e realmente foi, quando chega no momento ali de enfrentar uma parte, eles percebem que eles estão ao fim da vida e que eles não vão sobreviver àquilo. Do mesmo modo, eu acho que o final do filme, até me lembrando, ele me lembra muito o final do Butchcast de Sundance Kid, quando ao final do filme os dois estão ali encurralados, eles percebem que vão morrer e eles saem atirando e simplesmente a câmera trava naquela situação e tu só ouve o barulho dos tiros deles sendo mortos, ou seja, ali é um momento de decisão, tipo, se é pra morrer, vamos morrer de peito aberto. Então, ou o Thelma e Louise se atirando do penhasco. Então, acredito que seja esse, assim, um dos grandes... Mas eu acho que também uma questão, assim, para finalizar a minha participação, uma questão, assim, que eu acho que daí dá para fazer um paralelo também com Os Imperdoáveis, que eu gosto muito, é o fator de, como tu tinha comentado, quer dizer... Não só abraçar a morte de peito aberto, mas também de buscar uma morte honrada. Quer dizer, para eles seria uma morte honrada morrerem porque estavam matando aqueles que haviam matado aquele sujeito que era um dos seus amigos. E no caso do Clint Eastwood, nos Imperdoáveis, embora o personagem não morra no final, quem não viu o filme é um spoiler, lamento. Mas, embora o personagem não morra no final, ele tinha altas chances de morrer, porque o bar estava tomado de pessoas que queriam a sua cabeça, mas, no entanto, ele volta lá conscientemente para vingar a morte do personagem do Morgan Freeman, né? Que era o grande amigo dele. Então, quer dizer, era uma coisa que mesmo que ele morresse, mesmo se ele morresse, não faria diferença, porque ele estaria morrendo por uma coisa que era maior do que ele. Tanto é que ele dá, antes de ir ao bar, ele dá... Não, e o próprio Clint aceita isso nos Imperdoáveis, que antes de ir ao bar, ele diz à garota de programa que procure a sua casa e dê ao seu filho as instruções caso ele não volte, e o que fazer com o dinheiro. Quer dizer, ele já estava comprando a ideia de que ele poderia vir a morrer, mas que isso não fazia diferença, porque ele buscava uma morte mais honrada. Mais honrada. Dizem que a pior coisa que tem é morrer como um idiota, né? Acho que talvez seja. Bom, encerramos então o nosso programa de hoje, falando sobre O Meu Ódio Será Sua Herança, de Sam Peckinpah. E no próximo programa, no próximo sábado, nós falaremos sobre um livro de humanidades, mais especificamente, acho que é o nosso primeiro livro mais se aproximando com a autoajuda, né? Que vai ser o livro do Jordan Peterson, autor canadense, que escreveu o 12 Regras para a Vida. Vamos falar um pouco sobre essas regras, sobre o Jordan Peterson, nesse nosso próximo programa, sempre contando com o auxílio do Instituto Hugo de São Vítor, aqui onde estamos gravando. Muito obrigado e até a próxima.